Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Tatiana Delfiol. Eu estou lecionando aí para vocês laboratório de matemática, mas eu sou professora de matemática. E como a gente está vendo um pouco aí da estrada real dos, dos, dos acontecimentos históricos, né, que ocorreram, vocês viram aí com a Priscila bastante coisa sobre essa época aí, do Caminho do Ouro, né, que não é muito a minha área, na verdade não é nada. Bom, eu não podia deixar de falar sobre uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento, que são os cultos da liberdade. Bom, gente, às vezes a gente pensa que os escravos, eles eram escravizados, às vezes por não terem conhecimento, por serem ignorantes de educação, talvez alguns até eram, como nós brancos também, né? Quem é branco aí. Só que isso não significa que eles todos eram ausentes de conhecimento. Eles tinham muitos conhecimentos avançados aí, principalmente em geometria, que a gente vai falar aí agora, né? Então, esse conhecimento que nunca foi valorizado nessa época e a gente está lutando aí para ser valorizado agora nos nossos tempos, são conhecimentos avançados de geometria e que possibilitaram a fuga de muitos escravos aí no passado. Bom, eu vou começar a falar sobre os quilts, para a gente não enrolar, porque a aula é bem grandinha, né? Então, vamos lá. Bom, como introdução aí, vou contar a história, como que foi, né? Na verdade, o que aconteceu? Essa Underground Railroad, que é a estrada de ferro subterrânea, ela foi um sistema de fuga projetado por negros alforriados, né? Quando são negros alforriados, é o quê? Que eles eram libertos pela carta de alforria, né? Que vocês devem ter visto com a Priscila aí. E por brancos que eram a favor do movimento abolicionista. Não pensem vocês que não existiam brancos que eram a favor dos negros, graças a Deus, né? Então, gente, essa Underground Railroad era simplesmente um caminho subterrâneo que eles fizeram para fazer as fugas aí dentre as matas, né? E existiam, né, responsáveis aí por encontrar comida, abrigo, água, esconderijos, caminhos secretos durante a fuga lá nos estados do sul dos Estados Unidos da América. Por que que eu citei isso, gente? Apesar de a gente estar falando de Brasil, porque isso foi trazido para cá. Esse conhecimento veio para cá com os escravos. E tem estudos mais aprofundados aí, né, que existem quilts afro-americanos e quilts totalmente africanos, por essa diferença, né, porque existiam escravos de lá que vieram para cá também, e escravos puramente da África que vieram aqui para o Brasil. Né, isso aí a gente não vai entrar muito porque não vem tanto ao caso e porque também é mais história, né? Mas só para vocês saberem de onde que veio, né? Isso, a história dos quilts, ela surgiu lá no sul dos Estados Unidos. Bom, esse termo Underground Railroad originou-se de uma história de um fazendeiro que perseguia um escravo fugitivo, que ele desapareceu em uma ferrovia subterrânea na mata, né? E esse fazendeiro, ele testemunhou isso, né? Então, acabaram dando o nome desse caminho de Underground Railroad. Aí existiam também, né, as nomenclaturas, as casas que eram seguras nesse caminho de fuga chamavam-se de estações, né? Podiam ser casas de brancos, de negros, alforriados, igual a gente falou. E existiam os condutores, que eram pessoas que guiavam esses fugitivos, né, até o destino, para eles ficarem libertos aí, né? E os passageiros, que eram os próprios fugitivos. Bom, para que a fuga fosse bem executada, era necessário um planejamento secreto, né, que envolvia a confecção dos quilts da liberdade, para orientar esses escravos que pretendiam fugir quanto às datas, o horário, os caminhos, as rotas seguras, as pessoas seguras que eles poderiam confiar, os informantes, né? E para isso, o que que acontecia? Eles penduravam os quilts em varais, janelas e varandas, né? Era exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí, né? É um muro com uma coxa aí
parecida colcha de retalhos, né? A gente conhece como colcha de retalhos, mas com algumas figuras. Essas figuras são os quilts. Bom, afinal de contas, né? O que são esses quilts, né? Vamos lá que vocês devem estar curiosos. Eu coloquei uma referência aí, né? Porque o nosso trabalho tem que ter embasamento bibliográfico, né? Segundo Menegutti, né, os quilts caracterizam uma técnica artesanal realizada a partir do uso de pedaços de tecidos unidos, top, chamado em inglês, mantas de acolchoamento, batting, forro, backing, costura, acabamentos nas laterais, binding. Então, gente, era mais ou menos uma colcha de retalhos, porém muito bem feita matematicamente. Por quê? Tinha que ser perfeita, a medida tinha que ser exata, tinha que ter simetria entre as figuras, como vocês estão vendo os exemplos aí, né? Essa colcha aí tá bem distribuída, mostrando aí cada figura dessa, gente, se não tivesse a simetria correta, não teria o significado real, porque uma mudança aí não seria caracterizado o quilt aí da liberdade que os escravos conheciam, né? A codificação, o símbolo que eles conheciam. Vocês vão ver por quê. Os quilts da liberdade eram costurados utilizando-se diferentes códigos que significavam lugares seguros ou perigosos, pessoas confiáveis ou não, e pistas que auxiliavam os escravos na fuga. Os caçadores de recompensa nunca conseguiram descobrir as mensagens passadas pelos quilts. Por quê, gente? Isso era extremamente secreto. Isso foi divulgado posteriormente. Acredito que após a abolição da escravatura, isso possa ter sido mais divulgado entre os brancos. Porque isso era como se fosse assim, a carta de euforia deles, que não era assinada, para que eles fossem... Era uma chance deles serem libertados aí, né? Fugindo, né? Dos senhores da época lá, né? Então, esses quilts eram tão secretos, eles tinham esse código de fidelidade entre eles, que jamais os caçadores de recompensa conseguiam decifrar para poder estar pegando os escravos. E não se enganem, porque às vezes a gente pensa, os brancos que eram os caçadores de recompensa, não era. Existiam negros, às vezes próprios escravos, que faziam isso para terem, às vezes, o dinheiro para comprar a sua liberdade, né? Para serem alforriados aí. Alguns exemplos aí de quilts para vocês terem uma ideia. Olha só. Eu não comentei, aliás, comentei, mas não demonstrei em figura. Agora vocês vão ver aí, ó. Tem um tronco de árvore, né? Que não sei se vocês já visitaram fazendas antigas, que comumente existem áreas verdes, né? Existem muros mais baixos, então eles colocavam essas tapeçarias que fosse, na verdade eram mais coxas de retalho, eram os quilts propriamente ditos mesmo, vocês vão ver depois, colocava em troncos de árvore para poder mostrar para aquele escravo que queria fugir, o que ele deveria fazer, a rota que ele deveria seguir, em quem ele deveria confiar e quem deveria procurar. Né? Então, todos esses símbolos aí têm um significado. Aqui tem um outro tipo de quilt, não vou falar ainda porque a gente vai ver cada um ali, alguns, né, na verdade. Aqui também. Né? Aqui, se vocês forem notar, com exceção do azul aí, são típicas cores africanas, né? Então, que tudo indica que é um quilt puramente africano. Aqui também um outro. Muitas dessas imagens eu retirei até de lojas de vendas desse tipo de colcha, tá, gente? Porque até hoje existe e hoje é um artesanato muito procurado aí pelas pessoas. Aqui é uma colcha bem grande, né, com um monte de quilt. Bom, alguns significados. Alguns padrões dos quilts foram esclarecidos por uma artesã afro-americana chamada Ozella McDaniels Williams, de acordo com Rosie Ori, né, que eu tenho o prazer de serem meus professores, e serão demonstrados a seguir. Então, gente, de acordo com ela, alguns significados que eu vou mostrar aqui agora são significados de alguns símbolos, que é o que deixa a gente mais curioso, né? Tipo assim, afinal, o que é? Ter quilt e tal, mas como que eles liam isso? Então, vocês vão ter um pouquinho de ideia agora. Esse quilt aí, chama Quilt Bear Paw, pata de urso. Ele significava
que encontraram uma trilha na montanha e seguiram o caminho de pegadas de urso que levaria a água e a comida. Então, todas as vezes que eles viam, né, esse tipo de quilt, significava que eles iriam seguir essa trilha de patas de ursos, né, para poder ir até a água e a comida, até uma trilha até uma montanha, que tudo indica, né? A gente não sabe se exatamente era as patas de urso, né? Mas o que tudo indica, né, era. Ou então, às vezes, algumas pegadas grandes, a gente não sabe exatamente o que seja. Deveria fazer um estudo mais aprofundado, mas é só para vocês conhecerem. Só para vocês notarem, olha para vocês verem como que a matemática está presente. A gente tem aí um monte de quadrados, né? E aí, em cima, aí, a gente tem triângulos retângulos, né? Em cima, para vocês verem que fica tudo certinho, tá vendo? Olha, um quadrado no meio. Então, tem que ser tudo milimetricamente correto, medido e simétrico, tá? Então, isso é muito importante aí na confecção dos quilts. Esse outro aí, quilt monkey word, é chave inglesa traduzida. É um quilt chave inglesa. Significava reunir equipamentos necessários para uma longa viagem. Então, todas as vezes que eles viam esse quilt aí, que é formado por retângulos e triângulos retângulos, né? Unidos, eles tinham que reunir equipamentos para fazer uma longa viagem, né? Alguma coisa para acampar, para abrir mata, né? Então, era necessário. Quilt bow tie, gravata borboleta. Olha para vocês verem. É um monte de gravatinha borboleta, né? Na verdade, são triângulos equiláteros, né? Um com o vértice virado para o outro. Uma gravatinha borboleta. Tinha que ser exatamente isso aí, gente. Ele significava, toda vez que eles viam esses símbolos, né? Os quilts dessa forma, significava que eles tinham que se vestir como libertos, né? O que seriam libertos? Como pessoas que eram livres, porque os escravos, eles tinham a vestimenta deles mais simples, né? Mais para trabalhos pesados. E quando os escravos eles eram alforreados, eles se vestiam como os brancos, né? Normal. Então eles ficavam disfarçados. Quilt crossroads, encruzilhada. Indicava o lugar onde os caminhos se confundiam. Olha para vocês verem. Porém, a gente pode colocar como se fosse losangos, né? Ou quatro quadrados, na verdade, juntos, né? Unidos, né? Não sei se vocês já viram aquele símbolo do Pitágoras lá da faculdade, né? Acho que uma parte do símbolo, né? É igualzinho, a mesma coisa. Essa parte com as rosas não conta, seria essa parte aí dos losangos ou quadrados, como vocês quiserem chamar. Então, todas as vezes que eles viam essas figuras, né, tinham que ser exatamente do mesmo tamanho, gente. Indicavam os caminhos que eles poderiam, os caminhos que se fundiam, né? Por exemplo, o caminho passava em tal caminho para poder chegar aonde era um caminho conhecido para onde eles iam ficar fugidos, né? Então, ali coincidia aquele caminho, né? Ali já a rota que eles faziam, né? O túnel lá para escapar, alguma rota na mata, se fundia com um caminho comum, por exemplo, né? Quilt follow the stars, siga as estrelas. Significava que os escravos deveriam seguir determinadas estrelas ou constelações ensinadas aos fugitivos. Olha para vocês verem, tem dois tipos, né? Tem o de cá, né? Que se vocês forem ver, são formados por paralelogramos, né? Porque é a estrelinha, a figura 13 aí, né? Ou então, se vocês puderem enxergar mais ainda, né? É formado por dois triângulos aí, cada paralelogramo, né? São dois triângulos isósceles aí. Então, para vocês verem que tem que ser exatamente a mesma coisa, né? Então, se for partir ao meio, mas se não for, a gente coloca um paralelogramo, né? Então, todos do mesmo tamanho, a medida tem que ser do mesmo tamanho. E aqui a figura 14, a gente tem aí, né, já triângulos mesmo. São triângulos isósceles, né, formados aí em um quadrado ao meio. Então, a gente tem que usar bastante a matemática para vocês verem, olha, esse quadrado com os triângulos
equilátero, ó, os triângulos isósceles, eles se formam aí um losango, né? E com certeza um losango com todos os lados iguais. Então, por isso que eu falando com vocês, é pura simetria, né? A simetria geométrica, onde você utiliza uma figura, você tem que utilizar a mesma medida do outro lado, porque ela é simétrica, espelhada. A gente não vai ver tão aprofundado, mas eles têm movimento de translação, rotação, porque ele tem espelhamento, igual, por exemplo, aqui a gente pode olhar esse triângulo rosa da figura 14 com o oposto. É um espelhamento, né? Então, tem muitas propriedades matemáticas aí que precisam ser respeitadas, né? São a rigor mesmo, tem que ser respeitados. O quilting flying geese, que é voo de ganso, significava seguir a direção dos gansos na migração da primavera. Né? Olha para vocês verem, parece um catavento, né? De quatro partes aí. E também parecem setinhas, né? São triângulos isósceles aí também, né? E todos iguais, olha para vocês verem, né? Aí, tipo, tem as direções aqui, né? Se vocês forem ver setinhas aí para cima, para baixo ou catavento. Todos regulares. Vocês podem reparar que até a angulação das figuras com fundo é a mesma, né? A gente consegue ver aí propriedades de ângulos aí e triângulos equiláteros também, né? Eles formam os triângulos isósceles aí, sobrepostos aí, na verdade, só nessa parte vermelha, né? A gente coloca aí, a gente forma aí um triângulo retângulo com fundo, né? Na verdade, sobrepostos também. Então, para vocês verem como tem que ser perfeita a montagem dos quilts para poder estar fazendo os símbolos corretamente. Quilt to Fly significava que era possível identificar uma guia amigável que ficava nas proximidades e que poderia ajudar, né? Esse quilt aí, gente, é um quadrado com 4 triângulos isósceles aí. É a mesma coisa, tá vendo? Olha, o fundo também, ele é totalmente comparável aí às figuras que são formadas. Por quê? Olha para vocês verem, o mesmo quadrado que está no fundo, no rosa, ele forma acima o mesmo quadrado com as mesmas distâncias, porque o lado do quadrado é o mesmo lado do triângulo isósceles aí, para vocês verem, é congruente. Então tem que ser exatamente igual, tá? A gente vê alguns quilts aí um pouco irregulares, mas talvez por causa da atualização da arte, né? Eu não entendo muito disso, mas o importante é vocês verem o quanto isso era feito com perfeição para não confundir os fugitivos, né? Porque os símbolos pareciam muito. Vocês vão ver umas coxas aí maiores, vocês vão ver que tem muita coisa bem parecida. Então precisava ter essa exatidão para passar a mensagem correta. E as cores também eram influenciáveis em alguns quilts, vocês vão ver aí na frente. Olha só, o quilt log cabin, cabana de madeira, significava uma casa segura ou até mesmo uma casa proprietária de acordo com as cores. Olha para vocês verem. Eu não tenho conhecimento das cores que são, não consegui aprofundar os meus estudos ainda nisso, mas aqui, por exemplo, vermelho, eu acredito que cores escuras eram cores que deveriam ser evitadas. Talvez o preto, marrom, e cores mais claras seriam casa segura. Acredito que seja isso. Estou chutando aqui. Mas olha para vocês verem aqui. São retângulos totalmente equivalentes e proporcionais. Olha para vocês verem, eles vão diminuindo até formar um retângulo menor. Não chega nem a ser um quadrado. Pode ser que se continuasse aqui, talvez chegaria a ser um quadrado, né? Mas pelo tamanho aqui, a gente conseguiu um retângulo, mas são proporcionais, olha para vocês verem, olha. Proporcionalidade é mantida, né? Olha a matemática de novo aí. Né? As áreas das figuras são proporcionais às figuras maiores e menores, né? À medida que vai aumentando ou diminuindo. Esse é muito interessante. Quilt drunk cards. Ele significava que os escravos deveriam despistar suas pegadas.
Olha como é que fica bonito. Eu coloquei as duas imagens para vocês verem. Isso é uma coxa atual, tá, gente? De um site de venda que eu retirei aí, a fonte aí. Mas olha para vocês verem, quando a gente pega o molde, que bacana, a gente nem vê, assim, a gente acha que é uma coisa muito complicada, mas na verdade são quadrados com semicírculos. Tem um quarto de círculo, né? E o restante da área seria essa área churada aí, por exemplo, desse primeiro quadrado do lado direito superior. A gente tem um semicírculo branco e o resto da área churada laranja. Essa área churada aí seria a minha cor do meu quilt, né? E depois trocaria. Olha para você ver o espelhamento, a translação, a rotação. Então, tem um monte de propriedade matemática que para vocês agora de sexto e sétimo ano pode ser um pouco complicado, mas é fácil de perceber quando a figura roda, né? Igual quando vocês fazem aqueles testes de lógica, vocês conseguem perceber isso, né? E aqui no quilt também tem. E esses movimentos fazem essas figuras bonitas aí que vocês estão vendo aí na figura 19, né? Mas para vocês verem que é pura matemática, olha, são semicírculos aí, na verdade um quarto de círculo, né, em todas as figuras, e o achurado ou fica branco, né? Ou fica achurado ou fica branco. E isso dá os desenhos, que fica na forma aí da figura 19. Esse quilt aqui é muito interessante porque eu ainda não consegui saber exatamente, ainda fiz algumas pesquisas rápidas aqui, mas que a gente fez esse projeto meio de estalo, não deu muito tempo de fazer algumas pesquisas mais detalhadas, mas é um quilt de escada de Jacó, né? Até retirei do livro dos meus professores, do Daniel Orey e o Milton Rosa. Não tem lá o que seria o quilt, mas ele citou que eram os quilts eles citaram que eram os quilts para os escravos se comunicarem entre eles, né, para as fugas, mas a escada de Jacó, alguns devem conhecer aí, principalmente o pessoal evangélico, dizem que é uma escada para o céu ou inferno, né, tem um dito popular aí, né, então acredito que esse quilt seja algo relacionado para comunicar ou a vida ou a morte de algum escravo, né? O caminho para a vida ou o caminho para a morte de algum escravo. Talvez alguma rota que levaria à morte, ou talvez algo que aconteceu, que um escravo morreu no caminho, na fuga, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, não consegui confirmar, mas que o quilt chama-se escada de Jacó, isso é com certeza, tá? O significado eu não tenho muita certeza do que seja, mas que é a escada para o céu ou o inferno. E aí, para a gente reparar na matemática, é bem fácil, né? Porque está bem distinto. Olha, nós temos um quadrado de 9 quadrados, né? E a gente tem o espelhamento. Sim, temos o espelhamento aqui, olha. A gente tem o espelhamento e o movimento de rotação, né? Daqui do primeiro quadrado aqui está dividido em retângulo, ó, dividido em triângulo, né? Um triângulo equilátero. No último lá, no segundo, na última fileira aí na horizontal, ele fez uma rotação para cima, né? Então, assim, para vocês verem como tem propriedade. Então, a gente tem aí, ó, 4 quadrados, e aí, né, mantiveram iguais, e os quadrados que têm os retângulos aí partidos, né, os triângulos retângulos, na verdade, a gente tem o espelhamento e o movimento de rotação, né? Então, assim, totalmente calculado, totalmente simétrico, tá? Aqui, gente, eu mostrei para vocês, eu peguei o Fly aqui, foi também referência do livro dos meus professores Daniel Orey e o Milton Rosa, para mostrar para vocês a simetria deles em um plano cartesiano, né? Para alguns aí, principalmente o sexto ano, vocês devem ficar um pouco confusos, mas eu já ouvi falar que o sétimo viu alguma coisa sobre isso, né? Aqui, se você colocar o sexto aí, é só vocês imaginarem uma folha quadriculada. Vocês colocarem aí o Shoofly, que é um dos quilt Shoofly, em um plano cartesiano, centralizando o centro dele no centro do quadrado, exatamente
né? Vocês conseguem ver a simetria que o quilt tem. Olha para vocês verem o quadrado aí, olha. Ele está aí 3 centímetros positivos, 3 centímetros negativos. Aqui, ó, a gente pode ver as coordenadas aqui, ó, menos 3 e 3. Para cima também, 3 menos 3. Aí, seguindo aí, ó, o retângulo, ó, o triângulo retângulo, ele tem de lado aí, ó, 9 de um lado. Na verdade, 9 não, né? Que a gente tira 3, né? Seria 6 de um lado e 6 do outro, né? Seria um isósceles também. Mas o que acontece? É para vocês verem que são exatamente idênticos, iguais, né? Porém, a gente tem um movimento aí de rotação de um lado para o outro, né? Que eles viram. Então, a gente colocando ele numa folha quadriculada, num plano cartesiano, vocês conseguem ver exatamente o quanto os quilts são simétricos e exatos e formam as figuras geométricas certas. Né? A gente não vai aprofundar, gente, porque eu queria só mostrar para vocês o quanto a cultura africana tem conhecimento de geometria avançada. Eles têm muito conhecimento, a gente tem muita coisa aí que, se vocês estiverem no ensino, estivessem no ensino médio, eu poderia estar falando com vocês sobre os quilts, sobre os fractais, sobre os cabelos das mulheres negras, que é os fractais, no caso. Então, muita coisa que a gente não sabia, que a gente começa a aprender nos dias de hoje, para a gente valorizar essa cultura tão rica, tão inteligente, tão bacana, para a gente colocar no nosso dia a dia. A gente vê costureiras aí fazendo coxas de retalho, fazendo quilt, fazendo o patchwork, né, que aqui no Brasil parece que é mais conhecido como patchwork, e não tem aquela consciência do quanto aquilo é conhecimento avançado de matemática na parte de geometria, né? Então, gente, e até a parte de lógica também. Bom, minha aula foi isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu não tenha sido complexo. Eu tentei ser o mais simples possível. E a mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje é que a cultura africana precisa ser resgatada e valorizada em nosso país e no mundo inteiro. Porque não se enganem, escravo não é sinônimo de ignorância, não. Eles têm muitos saberes, eles tinham muitos saberes, eles tinham muito conhecimento, muita coisa até muito à frente da gente, que a gente tinha na época. A gente não, né? Não sei se eu vivi naquela época, mas que os brancos tinham aqui, né? Só que eles não se revelavam, às vezes, por frustração do que aconteceu, por serem escravos, ou até mesmo para poder fugir, igual a gente está vendo aí, né? Então tem muita coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a Priscila para finalizar a nossa aula aí de interdisciplinaridade entre História e Matemática e Libras. Um abraço e obrigada.